Deputada Andréia Werner, do PSB, volta aqui aos estúdios do podcast, hoje como presidente eleita da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Alesp. Tudo bem? Obrigada pelo nosso convite. Eu agradeço o convite. Muito obrigada, muito bom estar aqui de novo. Doutora Andréia, deputada Andréia, jornalista, política, ativista nesta área, principalmente de doenças raras e do transtorno do espectro autista. A senhora volta aqui aos estúdios do podcast após ter realizado uma audiência pública que fez muito barulho aqui na Alesp há alguns dias, principalmente no que diz respeito aí aos planos de saúde que têm simplesmente cancelado o atendimento a pessoas atípicas. Como é que é isso e que resultados a senhora já começa a apurar a partir dessa audiência? Bom, a gente marcou essa audiência pública depois de praticamente um mês da gente começar a receber no gabinete muitas denúncias de pessoas dizendo que os planos de saúde foram cancelados unilateralmente, que receberam um e-mail da operadora, na maioria das vezes era a Unimed que acontecia isso, dizendo que estava sendo cancelado e que isso era previsto contratualmente e que a pessoa poderia fazer a sua portabilidade. Só que tem uma questão que o STJ já definiu que você não pode cancelar plano de saúde de pessoa em tratamento. Então, se for autista, que a gente sabe que faz terapia toda semana, ou se for uma criança que tem qualquer outra deficiência que faz tratamento durante a semana, ou se for, como a gente recebeu também, denúncia de paciente oncológico, pessoas em tratamento de câncer ou de outras doenças crônicas graves, o plano de saúde não pode cancelar. E não interessa se é um plano individual, coletivo por adesão, não interessa o tipo do plano. Não pode ser cancelado. Então, esses cancelamentos são ilegais. Então, eu comecei a juntar essas denúncias no gabinete e eu acionei o Ministério Público, já quando a gente já tinha mais de 200 casos. E a gente tinha materialidade, tanto que o Ministério Público abriu um inquérito já para investigar isso, já incluiu a Unimed e a Bradesco nesse inquérito. E, em cima dessas informações, a gente chamou essa audiência pública aqui na Alesp para discutir isso. A gente chamou também pessoas que estavam sendo afetadas por isso, para a gente trazer mais a público esse assunto. Vamos por partes. Quem fiscaliza os convênios médicos, os planos de saúde, que são particulares, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Ela estava presente à audiência? Então, o senhor Paulo Rebelo, que é o diretor-presidente da ANS, inclusive solicitou para participar da audiência pública. A gente incluiu o nome dele na audiência pública e, faltando mais ou menos uma hora para o início, ele avisou que ele não viria. Então, ele não veio e não mandou representante. Dos planos de saúde, a gente só teve um representante da Unidas, que nem é um representante de plano, que é um tipo diferente de plano de saúde. Então, assim, a gente nem teve representação aqui de plano de saúde em si. Mas, enfim, não foi falta da gente convidar, mas não estiveram presentes. Eu convidei via comissão da pessoa com deficiência, né? Eu coloquei um requerimento que foi votado e foi aprovado para que representantes da Abrange e da Fena Saúde, que são instituições grandes, representativas de planos de saúde, viessem aqui à Alesp prestar esclarecimentos. A gente até agora só teve a confirmação da Fena Saúde, que deve estar aqui na semana que vem. Então, a gente deve ter uma reunião da comissão com representantes da Fena Saúde. Como é que é para a senhora ouvir depoimentos de mães, geralmente mães, desesperadas com a suspensão do tratamento dos filhos? Olha, eu sou mãe, né? Então, isso é muito doloroso para mim. Tanto que no final da audiência pública, principalmente depois que foi um pai no microfone contar que ele tem um filho autista e uma filha de 9 anos que acabou de descobrir que está com osteosarcoma. E logo, quando ela descobriu que está com esse tumor ósseo, a Unimed cancelou o plano deles. Então, aquilo começou a me doer num nível e eu fiz um depoimento muito emocionado e eu chorei logo no final da audiência. Porque é impossível quem é mãe, quem é pai, ouvir um depoimento desses e não se doer, e não chorar, não se emocionar. Porque a gente está falando de vidas, não são números, são pessoas. São pessoas que, se ficarem sem o tratamento, elas vão morrer. E é muito cruel você pensar que os planos de saúde estão olhando só para os números, estão querendo um modelo de negócio que não existe no Brasil, que é o modelo de negócio perfeito, que é o paciente que é interessante para mim, que vai dar lucro, que usa pouco, eu quero. O que for desinteressante, eu desligo e o SUS que se vire com ele. Quer dizer, descarto. Eu quero só o lucro, o prejuízo que fique com o SUS. Isso não existe. Isso é totalmente inexistente. A gente não pode permitir que isso aconteça, né? E, em função disso, que medidas a senhora está tomando? Teve presença também do Ministério Público na audiência?
A gente teve presença, inclusive, do deputado Duarte Júnior, que é do meu partido, é um deputado federal que está relatando agora um projeto de lei muito importante no que diz respeito a planos de saúde. Eu passei sugestões para ele, né, o nosso gabinete passou sugestões para que esse PL fique mais amarradinho e dê mais segurança aos usuários de planos de saúde. Eu também participei em Brasília de outra audiência pública essa semana, convocada pelo deputado federal Márcio Gerri, que é o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência lá em Brasília, na Câmara Federal. E nessa audiência, a ANS mandou um representante online e a Unimed também mandou o seu presidente online, não compareceram lá pessoalmente para encarar as pessoas e enfrentar o debate. Então a gente está fazendo essas audiências públicas e chamando o debate. E além de a gente estar aguardando essa medida do Ministério Público, que a gente espere que vire uma ação civil pública, eu espero também que tenha danos morais coletivos, porque é totalmente esperado, né, frente ao que essas pessoas têm enfrentado, a gente também está analisando outras formas jurídicas da gente poder agir contra os planos de saúde e até mesmo contra uma inação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que não vem cumprindo o seu papel de fiscalizar e de regulamentar esse mercado. Porque ela foi criada, a agência foi criada para defender o consumidor, para defender quem paga o plano de saúde, não as empresas, né? Porque as empresas têm a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, também da FENA Saúde. Tem a FENA Saúde, tem a Abrange, né? E o que a gente vê é muito triste, sabe? Desde o ano passado, que eu não era eleita ainda, mas eu estava no ativismo, fui a Brasília várias vezes para a gente tentar aprovar um projeto de lei que derrubasse aquela decisão do STJ que disse que os planos de saúde só tinham que cobrir o que estava no rol da ANS, que é um rol pequeno, que não é atualizado. Enfim, o que a gente viu nesse processo no ano passado foi a ANS se colocando sempre ao lado dos planos de saúde e nunca ao lado do consumidor. O presidente da ANS, ele se colocou em entrevistas frontalmente a favor do rol taxativo, mesmo sabendo que os planos de saúde iam cortar home care de paciente, pessoas que dependiam de ventilador mecânico para sobreviver. Então a ANS vem se colocando há muito tempo já a favor dos planos de saúde e não a favor do consumidor, não tomando medidas que poderia tomar para regular melhor esse mercado e principalmente garantir melhor os direitos da população que é usuária do sistema de saúde suplementar. Agora, deputado, o que acontece quando a pessoa tem um filho cortado de um plano de saúde e é entregue ao SUS? É isso que a gente tem que pensar, né? Nessa área específica, uma área tão específica que é a área de problemas, seja neurodegenerativos ou mesmo de transtornos, independente do motivo em que a pessoa necessite de cuidados. Eu tenho visto alguns equívocos que eu brinco que as pessoas estão militando errado, sabe, nesse caso. O primeiro é que as pessoas acham que plano de saúde é exclusividade de classe média. Sim, a gente tem uma maior parte de classe média, mas quando a gente está falando de uma família que tem uma criança com deficiência, ou com uma doença rara, ou com uma doença crônica grave, geralmente o que a gente vê é que essa família se mata. Se cotiza para pagar. Para pagar, nem que seja aquele plano de saúde mais baratinho, que vá dar uma terapia de meia hora, 3 vezes por semana para aquele filho, para ter o mínimo, porque infelizmente o SUS não está garantindo nem isso, para quem tem uma deficiência ou uma doença crônica grave. Então, sim, existem planos de saúde mais populares que têm atendido a pessoas que não são da classe média. Começa por aí o equívoco. Outra coisa é, vocês deveriam estar lutando pelo SUS e não defendendo o usuário de plano de saúde. Primeira coisa que eu acho que dá para a gente fazer as duas coisas, né? E segundo, eu também estou lutando pelo SUS. Porque se a gente não lutar para que os planos de saúde cumpram o seu dever, para que eles paguem o que eles têm que pagar, para que eles cubram o que eles têm que cobrir, a gente vai estar simplesmente favorecendo que eles joguem todos esses usuários para o SUS, que já está sucateado, e a gente vai fazer com que o SUS colapse. E a gente não tem nenhum interesse em ver o SUS colapsado. Então a gente precisa defender que os planos de saúde cumpram o seu papel. E quando a senhora fala num colapso, eu me refiro aqui à região de São Paulo, a cidade de São Paulo, a maior cidade do país, onde um hospital, até em função do fechamento de outro federal, fechamento do Hospital São Paulo, do pronto-socorro, que atende a todas as demandas do SAMU e também do resgate, hoje, com o fechamento do Hospital São Paulo, só existe o Hospital do Campo Limpo.
O Hospital do Campo Limpo pega mais ou menos daqui da Avenida Ibirapuera, um pouquinho para lá da Assembleia, até o extremo da periferia, Ribeirinhas Represas. É um hospital que hoje em dia não tem não tem um tomógrafo, não tem um ultrassom funcionando, não tem uma ressonância. Às vezes eu escuto de pessoas assim de outros estados que acham que São Paulo é muito mais avançado do que parece de verdade, né? Que aí deve ser muito melhor a questão da terapia para quem tem um filho autista, para quem tem um filho com paralisia cerebral no SUS. Não, infelizmente não. Né? Há centros de excelência, né? Mas o HC, eles não dão conta da demanda. O ICESP. Então, assim, vamos falar de autismo especificamente, né? Quem depende do SUS tem que fazer os tratamentos nos CAPs. Os CAPs, quem consegue atendimento nos CAPs para um filho autista, consegue um atendimento geralmente uma vez por semana, durante meia hora, em grupo. E os CAPs têm dado alta cada vez mais cedo para os autistas. Tem criança de 12 anos tendo alta, de 10 anos tendo alta, porque eles precisam dar conta da demanda, que é crescente, os CAPs foram sucateados. Então, a gente não tem um atendimento na saúde pública para quem tem deficiência, para quem tem transtornos, que realmente supra essa demanda, porque a gente está falando de uma intervenção que precisa ser intensiva, né? Que precisa ser muito mais do que uma vez por semana durante meia hora, em grupo, precisa ser individualizada, precisa ser intensiva, precisa ser muito mais do que uma vez por semana. Então, por isso que as pessoas muitas vezes acabam, corta aqui, corta ali, corta o que dá e pagam um plano de saúde mais baratinho, mas paga o plano de saúde. E quais os outros serviços que a gente tem no atendimento ao autista nas grandes cidades? Olha, nas grandes cidades é muito difícil, tem ficado com os CAPs mesmo, tem algumas ONGs que às vezes prestam atendimento e que recebem repasses das prefeituras, mas que também estão com filas de espera enormes. Eu tenho visto iniciativas melhores em cidades pequenas, eu tenho visitado inclusive algumas cidades que já criaram seus próprios centros de atendimento para os autistas. Eu estive em Louveira há pouco tempo, que está com um centro de atendimento lá que atende cerca de 300 crianças e adolescentes, desde o diagnóstico até a intervenção. Vinhedo mesmo, onde eu moro, tem um centro lá que atende também crianças e adolescentes. Então, as cidades do interior, em cidades do interior e cidades menores, é muito mais fácil você implementar uma política pública dessa pelo tamanho mesmo, né? Você pensar do tamanho da população. Se fizer um centro de autismo aqui em São Paulo, é uma gota no oceano. Porque pensa o tamanho da população. Então, o volume de investimento que você precisa ter aqui na cidade de São Paulo para você fazer diferença nesse sentido é infinitamente maior do que um prefeito de uma cidade do interior precisa fazer. Ontem nós entrevistávamos aqui no podcast o deputado Gilmaci Santos. E ele falou que ele ficou muito impactado com essa questão do TEA. Ele fala o TEA, transtorno do espectro autista. O volume de crianças e de adolescentes com problema em que então o parlamento precisa se voltar para isso, para criar leis, para repassar mais verbas, tanto na educação quanto na saúde, para o tratamento dessas crianças e desses adolescentes. Como é que a senhora vê essa abertura que está se dando? Da mesma forma que eu vi também nessa audiência que a senhora reclamou, que muita gente que se elegeu com a bandeira do autismo não está nem aí, e de outras pessoas que não são ligadas ao assunto e que estão começando a se voltar para ele. Acho que quanto mais parlamentares ligarem para isso, né, começarem a se preocupar com isso, melhor. Eu preciso de parceiros, eu de fato me sinto muito sozinha nessa luta. Nessa luta dos planos de saúde mesmo, eu me sinto muito sozinha. Eu estou à frente lá no Ministério Público, tudo, e eu não vejo muito, eu não vejo muitos braços estendidos para vamos lá, eu vou com você, eu assino junto com você, eu faço. Então, é uma luta meio solitária, né? Porque é uma população historicamente muito abandonada. Muito abandonada. Se você for pensar, há 20 anos atrás, mal se tinha diagnóstico. Vamos falar de autismo especificamente, né? Mal se sabia o que era autismo. Então, a gente ainda tem dificuldade de acesso ao diagnóstico quando a gente fala do SUS, porque o autismo ele tem graus, né, de suporte, que a gente fala. O que é o grau 1 de suporte, que é o que a gente chamava antigamente de autismo leve, que é o autista que tem menos necessidade de suporte, que às vezes fala, ele consegue, vai para a escola e tudo. Esse é o que demora mais a conseguir o diagnóstico, porque ele não tem os sinais mais clássicos. Então, vai num médico que não é treinado, o médico vai olhar e falar, ele fala, ele não é autista. Então, assim, precisa de treinamento dos médicos do SUS para que eles saibam identificar o autismo, que é inclusive mais leve. A gente precisa de investimento desde lá na ponta, que é o diagnóstico, até passando pela intervenção dos pequenininhos e até na
inclusão escolar, até depois que eles saem da escola, os centros-dia, porque tem muitos que não vão para o mercado de trabalho, que eles não vão ter autonomia suficiente para ir para o mercado de trabalho, ou para ir para um curso técnico, ou para a universidade. E para onde eles vão? Vão voltar para casa? Então, a gente precisa de assistência social, a gente precisa de equipamentos que são centros-dia para que esses autistas possam ir, que também servem para pessoas com outros tipos de deficiência que não têm autonomia suficiente. Então, a gente precisa de recursos, esse que é o ponto. A gente precisa de um Estado presente. E é muito difícil a gente falar de Estado presente numa filosofia que roda muito atualmente, que é de Estado mínimo. Pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, doenças crônicas graves, precisam de um Estado presente. Não dá para você falar de Estado mínimo se você quer defender pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras. Essas duas coisas não se falam. Até porque a gente pensa nas mães desses deficientes que, quando essas mães faltarem, quem que vai absorver? Quem que vai cuidar, não é isso? É o maior medo que a gente tem, né? A gente não tem residências inclusivas, né? Que é esse equipamento público que deveria acolher essas pessoas com deficiência, autistas ou com outras deficiências que não têm autonomia e que perdem a mãe, que perdem o pai quando o pai está presente. E é o maior medo que a gente tem, né? Porque muitas vezes os familiares não querem ficar com aquela pessoa, não querem virar cuidadores daquela pessoa. Então, a gente precisa disso. Aqui em São Paulo, inclusive, eu oficiei a Prefeitura de São Paulo, porque a gente ficou sabendo que as residências inclusivas que são destinadas a autistas em vulnerabilidade social ou a pessoas com deficiência em vulnerabilidade social, a Prefeitura tem colocado pessoas vindas da Cracolândia lá. Todo respeito às pessoas que estão vindo da Cracolândia, também precisam de tratamento de acolhimento, mas não é este equipamento público que é o ideal para isso. Inclusive, as pessoas que trabalham nas residências inclusivas não sabem lidar com adictos da Cracolândia. Elas estão lá para cuidar de autistas, pessoas com deficiência de pouca autonomia. Elas não estão preparadas para lidar com uma pessoa em crise de falta do entorpecente. Então, assim, a gente precisa que aquilo seja usado. Já tem poucas vagas, né? A residência inclusiva. Você ainda vai colocar pessoas que não deveriam estar ali? Então, são vários problemas. Falta vaga, as vagas que tem estão sendo destinadas para pessoas que não deveriam estar ali. Muitos problemas sobre o mesmo assunto. A senhora tomou posse aqui na Assembleia em março, há 3 meses. Como é que funciona o gabinete de inclusão, como a senhora se autodenominou? A gente tem muito trabalho. Todas as pessoas que eu nomeei trabalham muito, né, presencialmente ou não, porque o espaço físico do gabinete é pequeno, então a gente tem que fazer meio que um rodízio de quem vem, quem trabalha de casa. Mas a gente tem tido um ritmo de trabalho extremamente intenso, tá puxado, porque o que eu reparei é que aparentemente não tinha de fato um gabinete aqui que recebesse e que encaminhasse essas demandas de famílias de pessoas com deficiência, de doenças crônicas graves. Então, agora que tá vindo tudo em balde para o nosso gabinete. As demandas são muitas e a gente está tendo até um pouco de dificuldade de encaminhar tudo, porque realmente o número de demanda é absurdo que está chegando. Então, a gente tem trabalhado muito mesmo. A senhora, como presidente de uma comissão que foi criada nessa legislatura, que é a Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência, a senhora recebe um número maior de funcionários, de auxiliares, assessores, para estar dando a demanda de todas essas demandas que vocês recebem? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Se tiver aí um troço que eu não sei, que puder me dar, aí vocês me avisem, porque eu vou ficar feliz de saber, porque até agora não. E a senhora já chegou a conversar com o presidente da Lesp, a expor todas essas necessidades que a senhora tem, que estão surgindo aí com a divulgação da criação da comissão? Não, sobre a comissão especificamente, ainda não. Eu ainda não tive essa conversa com ele, mas a hora vai chegar. Vai chegar porque é importante, né? Sim, a gente está com... Só de jurídico no gabinete são 6 pessoas. E com uma demanda muito intensa, porque a nossa demanda maior é jurídico mesmo, pessoas que não estão tendo acesso a medicamento, não estão tendo acesso à terapia, o plano de saúde que cortou, a inclusão escolar que não está acontecendo. Então, a gente trabalha com um jurídico muito ativo e muito presente, né? E como é que está o seu filho? Ele Tom, né? Theo. O Theo vai fazer 15 anos. Sim, semana que vem. E como é que ele está na escola? A senhora, inclusive, tinha dito que tinha colocado numa escola pública, que estava satisfeita. Sim, ele está na escola pública, está no 9º ano, ele não fala, ele tem deficiência intelectual e ele está sendo alfabetizado no tempo dele, devagar, mas está aprendendo.
Ele é um menino muito tranquilo, é um adolescente que está tão incluído na escola que ele foi convidado para a festa de 15 anos de uma colega, faz 2 semanas que ele foi numa festa de 15 anos no fim de semana. Então ele está plenamente incluído, aceito pelos colegas, gosta muito de ir à escola. É um menino muito, é uma joia aquele menino, é uma graça. E como é que é essa inclusão quando a senhora fala que ele está no 9º ano e que ele está sendo alfabetizado de acordo com a velocidade dele? Como que funciona essa questão da alfabetização? Ele faz o reforço, né, na sala de AEE, que é o atendimento educacional especializado, que é um direito de toda pessoa com deficiência na escola. Ele tem a mesma matéria que o aluno normal do 9º ano. Com adaptações. Certo. Né? Então, geralmente, a professora de educação especial, ela adapta aquele conteúdo que está sendo dado na aula para que ele aprenda do jeito dele, né? Ele é muito visual, então geralmente quando é coisa que tem muito texto, elas transformam em figuras, em história em quadrinhos, para que ele possa aprender melhor. E ele vai muito para a sala de AEE, ele faz AEE 2 vezes por semana na parte da tarde, no contraturno, que é a política de educação especial que a gente tem, que é no contexto da educação inclusiva, né? A criança tem direito à educação especial no contexto da educação inclusiva. Então é dentro da escola, na sala de AEE, ele vai lá e ele faz esse reforço, né, nesse trabalho de alfabetização e tudo. Então, é muito bonito esse trabalho que se faz de adaptação para que ele consiga acompanhar do jeito dele o trabalho que está sendo feito na sala de aula. E ele participa, assim como ele participou dessa festa de 15 anos, ele participa de festa junina, ele se envolve em grupos de dança também, as professoras o colocam, como que funciona? Ele é muito mais festeiro que eu, ele adora, eu não gosto tanto assim dessas coisas, e ele ama, ele adora uma festa, ele adora educação física, eu tinha pavor de educação física, eu era a última a ser escolhida para todos os times, e esse menino ama, diz que ele é bom no vôlei, que ele sabe sacar, enfim, ele ama a educação física, e eu e meu marido, a gente fica, quem que ele puxou? Porque, assim, nenhum dos dois é muito bom nisso, sabe? Mas, enfim, eu fico feliz de saber que ele está super incluído e que ele gosta, né? No final de semana eu fui a uma festa de escola, meio já que festa junina, e tinha um garoto autista também, um adolescente. Mas, e sempre um coleguinha mais próximo ali, auxiliando, e ele se divertindo tanto e dançando. E eles estavam até imitando aquelas músicas do Timbalada, com as danças, mas é tão bonito de ver isso. Ele não é lá muito coordenado para dançar, não, é até engraçado ver ele dançando. Mas ele gosta de ficar no meio da turma, ele gosta de estar incluído. Ele gosta de sentir que ele está no meio dos colegas. E é muito bonito de ver como que ele foi acolhido pela turma, porque é uma escola que já está acostumada, né, os alunos já estão acostumados desde cedo a conviver com outras crianças e adolescentes com deficiência, então aquilo não é novidade para eles. E isso é o ideal, né? Desculpa perguntar, no caso específico do Theo, a senhora falou que ele não se comunica verbalmente. E como é que ele interage com os demais? Ele tem um aplicativo de comunicação alternativa no iPad dele, que ele usa para o básico, assim, e ele consegue se fazer entender. Com os gestos dele, mostrando as coisas, tudo, ele consegue se fazer entender muito bem na maior parte das vezes. E gosta de assistir um seriado? Consegue dominar? Como que funciona? Ele tem dificuldade, às vezes, de manter a atenção até o final, se for uma coisa muito longa, mas esses dias mesmo teve um passeio da escola até o cinema e ele saiu acho que uma vez só para ir no banheiro e acompanhou a maior parte lá. Pelo que a acompanhante dele me contou, foi isso. Agora, voltando aqui para a LESP, o que a senhora sugeriu, que a senhora também vai apresentar em Brasília para estar aprimorando esse projeto de lei de um deputado também do seu partido? A gente incluiu algumas sugestões no projeto de lei dele. Uma delas é para que menores de 18 anos, pessoas com deficiência que estejam internadas em UTI, que o plano de saúde seja obrigado a arcar com um acompanhante também, porque atualmente eles não têm que arcar com isso. Outra coisa é colocar na lei que é proibido cancelar a pólice de pessoa que está em tratamento, porque isso já é um entendimento do STJ, como a gente diz, uma jurisprudência, né? Que, inclusive, se a pessoa for judicializar, ela vai ganhar, mas a gente quer que isso esteja na lei mesmo, para dar essa segurança maior. Então, foram algumas das sugestões que a gente fez para que o Duarte Júnior coloque no projeto de lei. Tem também a questão do tratamento de urgência ou emergência, né? Que haja o reembolso imediato por parte da operadora. Tem muito disso, né? Que a pessoa, às vezes, ela precisa de um neurologista, precisa de um profissional que aquele plano de saúde não tem, e aí ele fica enrolando para arrumar, ou às vezes demora, você vai conseguir a consulta daqui a 90 dias. Não, nesse caso, então, o plano de saúde, se ele não arrumar em X dias,
cirurgias ele tem que reembolsar. Então a gente colocou isso também como sugestão. Ele tem que reembolsar um particular. Parece que é só enxugar gelo, né? Você falou tudo. E eu tenho falado isso nas audiências públicas. Faz mais de um ano que a gente está enxugando esse grande gelo, né? Porque essa briga começou em fevereiro do ano passado, quando voltou esse julgamento do STJ, que ia determinar se os planos tinham que cobrir qualquer coisa que o médico mandasse você fazer, que tivesse comprovação científica, ou se eles eram obrigados a cobrir só o que estava no rol da ANS. A gente fez protesto em Brasília, eu e um grupo de mais, a gente se acorrentou na porta do STJ. O STJ, infelizmente, decidiu a favor dos planos de saúde, que eles só deveriam cobrir o que estava no rol da ANS. A gente, então, começou a se mobilizar dentro do Congresso Nacional. A gente ajudou lá, o Arthur Lira montou um grupo de trabalho para que fosse feito um PL. A gente participou da elaboração desse PL. A gente conseguiu aprovar ele na Câmara, conseguimos aprovar no Senado com... só Deus sabe, daria um livro, viu, essa história. Conseguimos que fosse sancionado para que determinasse que, se o seu médico te passou um tratamento, uma cirurgia, um medicamento... que tem base científica, que é recomendado pela Anvisa, por outras agências de renome no mundo, o plano de saúde tem que cobrir. Você está pagando o seu plano de saúde direitinho, então isso é justo. Porque a gente sabe que esse rol da ANS, além de não ter uma atualização super periódica, muitas vezes o que está nele leva muito mais em consideração o custo do que a eficácia. Por exemplo, uma coisa que não estava no rol até muito pouco tempo, e eu não tenho certeza ainda se já foi incluído, se bobear não foi, é cirurgia por videolaparoscopia. Então, se o seu médico te mandar fazer uma, sei lá, cirurgia da vesícula, que dá para você fazer por videolaparoscopia, o seu plano de saúde vai querer que você faça de abdômen aberto, porque é o que eles cobrem. Muito mais risco, muito mais invasivo, muito mais penoso para todo mundo, mas é mais barato. Então, não faz o menor sentido isso. Cirurgia intrauterina não está lá. Mulheres grávidas que tem aquela questão que você tem que ficar dando injeção na barriga todo dia, porque senão você perde o bebê, trombofilia. A injeção de trombofilia não está no rol da ANS, então teve mulheres ano passado que quando teve essa decisão do STJ, elas perderam a liminar e elas estavam com risco de perder os bebês, porque cada injeção custa cerca de R$300. Então você pensa bem, são tantas coisas, teve gente perdendo home care. A gente teve denúncia ano passado, na época que a gente estava lutando para reverter essa decisão, de que quando o STJ tomou a decisão, só tem que cobrir o que está no rol da ANS. Teve uma enfermeira que mandou mensagem para a gente falando: acabei de ser desligada do plano de saúde, que eu fazia home care de um menino que usava ventilador mecânico, que tem paralisia cerebral, e no momento que o STJ deu a decisão, eu recebi uma ligação do plano falando: desliga. Aí eu falei: vem você aqui desligar. Eu não vou fazer isso. Aí eu fui demitida. Olha o nível. Olha o nível. A gente está falando de vidas, eles estão falando de números. Então, eu não tenho dó nenhuma, eu não tenho dó de quem lucrou 18 bilhões, quase 19 bilhões em 2020, e agora vem me reclamar que a gente só lucrou 3 milhões ano passado. Não, a gente não está falando de lucro anual. A gente paga plano de saúde, às vezes, 20 anos, praticamente sem usar. Você usa quando você vai lá no oftalmo uma vez no ano, para quando você ficar mais velho, aí você começar a ter mais intercorrências, aí você precisar dele. Durante esses 20 anos que você pagou sem usar, eles estão lucrando horrores nas suas costas. E aí, na hora que você começa a dar mais despesa, eles vão querer te dar um pé na bunda? Isso é justo? Isso não é justo. Isso não é certo. Isso não é legal. E a gente precisa lutar contra isso. Isso é abusivo. Isso é abusivo. Isso é quase eugenia. A gente não pode permitir isso. A gente ouviu uma fala de um representante aqui na nossa audiência pública que olha, se tivesse insistência aí, se os planos de saúde tiverem que ficar dando tudo para pessoa com deficiência, doença rara e tudo, olha, os planos vão ficar mais caros para todo mundo, vai penalizar todo o resto da sociedade. Essa fala é tão perigosa, tão perigosa. Eu não sei se as pessoas sabem, mas as primeiras pessoas mortas no Holocausto, logo que Hitler assumiu na Alemanha, foram as pessoas com deficiência. Teve um programa chamado Action T4, que eles eliminaram todas as pessoas que eles consideravam que dava despesa para o Estado. E eles começaram uma lavagem cerebral até nas crianças nas escolas, apresentando nas provas das crianças assim: quanto de despesa que o cidadão com deficiência dá para o Estado? Durante um mês ele custa tanto. Quanto de despesa que ele dá para o Estado durante 12 meses? Então é essa visão da pessoa com deficiência como uma pessoa que é um peso para o Estado, que é um peso para a sociedade, olha, vai encarecer para todo mundo se for.
Isso é perigoso. Eu não estou falando que o cara que falou isso, ele quis fazer eugenia. Mas você entende o perigo da gente normalizar esse tipo de fala? A gente não pode normalizar isso, a gente não pode aceitar esse tipo de fala como uma coisa natural. Por isso é preciso fazer muito barulho, mais barulho, seja aqui, em Brasília, e envolver toda a sociedade. Exatamente. A gente precisa que as pessoas entendam que isso não é um problema da classe média. Isso é um problema de todos nós. Por tudo aquilo que eu já falei. Não só porque não é só a classe média que usa plano, mas também porque se eles não cumprirem com o que eles têm que cumprir, vai muito mais gente para o SUS e o SUS vai colapsar. O SUS não dá conta nem de quem já está no SUS atualmente. Como foi durante a pandemia, quando muita gente foi demitida e acabou indo bater no SUS. Eles estão devendo mais de 300 milhões para o SUS e não pagam também, ainda tem isso. Então a gente precisa que o governo tenha pulso para que a agência reguladora regule, para que faça eles pagarem o que eles devem e que eles cumpram o seu papel. Mas o lobby é muito forte, o poder é muito grande. Eu sei exatamente, eu vivi isso, eu vivo isso há mais de 1 ano e meio, né? Lutar contra esse lobby. Mas continuamos aí firmes e fortes, e eu conclamo aí quem tem os mesmos ideais a me ajudar, a entrar nas redes sociais de outros deputados. Aqui eu sou uma, são 94. Deputado, deputada, o que você está fazendo para ajudar nessa questão dos cancelamentos unilaterais dos planos? Deputados federais também, que você votou, porque assim, as pessoas acham que democracia é só você ir lá votar no dia da eleição e você, daqui a mais 2 anos eu preocupo com isso. Não! Quem você votou? Foi eleito? Vai lá cobrar, olha, está acontecendo isso assim agora e eu queria saber o que você está fazendo a respeito. Todo mundo tem rede social hoje em dia, todos os deputados, deputadas, senadores têm. Vai lá cobrar, porque isso me ajuda também. Para eles verem que a população está atenta e aí eles começarem a se mexer também. A propósito, a senhora falou agora em rede social, e eu elogio suas redes sociais voltadas a essa questão do gabinete da inclusão, porque são milhares de seguidores e por todo o conteúdo que a senhora apresenta. Não apenas os seus discursos no plenário, nas audiências, mas também o conteúdo informativo que a senhora coloca ali, todo o seu time, toda a sua equipe colocam para a sociedade. Eu acho importante ter um conteúdo que eu posto toda semana, que é a prestação de contas mesmo. Que é as atualizações da semana que eu falo. É importante para que as pessoas acompanhem o que está acontecendo no mandato e o que eu estou fazendo, né? Eu sou uma funcionária pública. Eu fui colocada aqui para representar os paulistas. Então, os paulistas precisam saber o que eu estou fazendo. Então, eu presto contas. Toda semana, sexta-feira, entra no ar o vídeo das atualizações da semana para as pessoas entenderem o que eu fiz durante aquela semana, né? Então, acompanha aí para saber o que está rolando no gabinete semanalmente. E para muita gente, a senhora precisa dizer não? Como que funciona essa questão de, agora ainda mais como presidente dessa comissão que foi recentemente criada aqui no Gabinete da Inclusão, como é que dar atendimento, atender a toda essa demanda da população sofrida? Acho que são vários nãos, né? Primeiro porque tem muitas pessoas que a maioria das pessoas não entende a diferença de um deputado estadual para um deputado federal. Então, a gente tem uma demanda muito grande que as pessoas acham muito injusto, e de fato é muito injusta, aquele limite de renda para você conseguir o benefício da prestação continuada, que é 1/4 de salário mínimo por pessoa da família, né, que é um limite baixíssimo, você tem que estar na miserabilidade para você conseguir o BPC. Então eu recebo muito pedido, André, precisa mudar esse limite do BPC. Concordo, mas eu sou uma deputada estadual. Isso só pode ser mexido lá em Brasília, porque as pessoas não entendem qual que é a diferença, né? Outro não, eu recebo muito aqui prefeitos, vereadores de outras cidades pedindo emenda. Eu não tenho emenda, meu primeiro ano de mandato. Então, nem que eu quisesse ajudar os municípios, eu sei que isso é importante, mas eu não tenho como ajudar agora, eu não tenho emenda. Então, assim, tem alguns nãos que eu tenho que falar por causa disso, porque as pessoas não entendem direito como que funciona, né? E a senhora pessoalmente atende as mães aqui? Não, a senhora não consegue, tem que dar demanda de todos os... Acabei de atender, inclusive. Às vezes chega vereador e traz um grupo de mães da própria cidade, associações, assim, sempre que é possível eu recebo pessoalmente, sim. Não, nem sempre é possível pessoalmente, mas alguém da minha equipe recebe, mas muitas vezes sou eu que recebo pessoalmente, sim. Apresentar uma solução já é diferente. Receber, a senhora recebe com um sorriso no rosto, oferece um café, tiro mas foto, oferecer abraço. A solução... É isso, a gente faz o que é possível fazer, né? Porque muitas coisas eu preciso do executivo. Eu não sou base do governo, meu partido se declarou independente, isso já me dificulta em algumas coisas, né? Então, eu faço o que é possível fazer como uma deputada estadual sozinha, né?
De resto, a gente acolhe, a gente abraça, a gente escuta, porque muitas pessoas estão querendo só ser ouvidas, por incrível que pareça. Mês passado foi mês do Dia das Mães e eu tenho um casal de amigos que tem um filho com uma doença rara, também tem transtorno de espectro autista, e aí a esposa escreveu um belo texto sobre a mãe de crianças atípicas, que muitas falam, ela é muito guerreira, ela é muito poderosa, ela é vitoriosa, só que na prática não é isso, né? A verdade, a gente não tem opção, né? Eu sempre falo que essa romantização é horrível, porque ninguém teria que ser guerreira, ninguém teria que se acorrentar no sol de Brasília na frente do STJ se não tentassem nos tirar os direitos todo dia. Se o Estado cumprisse seu papel, se os maridos não abandonassem as mulheres quando vem o diagnóstico do filho, porque isso acontece em 80% dos casos, se a sociedade não virasse as costas, se a escola incluísse, ninguém precisaria ser guerreira. E diz que tem um número também grande de mães que se suicidam, né? Sim, tem muito suicídio no nosso meio. Saúde mental não aguenta, né? Tantos abandonos, assim. Então é importante, inclusive, a gente falar isso para dizer que a culpa não é da pessoa com deficiência e não é da deficiência. Olha e não é do cuidador. Olha o que essas famílias passam, olha o que essas mulheres passam, olha o que essas crianças passam. São muitos abandonos, falta política pública, falta apoio da família, falta apoio da sociedade. Se tivesse tudo isso, se tivesse todos esses amparos, se a gente retirasse essas barreiras da sociedade, a gente não teria esses problemas. E aí é preciso ficar esmolando por uma empresa de plano de saúde, a qual você paga, não paga barato e ainda recebe esse tapa na cara de troco, né? É pedindo direito como se fosse favor. É implorando para que seus direitos sejam cumpridos como se você estivesse pedindo favor. E não é favor, é obrigação. Está na lei. Até quando? Eu me revolto muito com essas coisas, sabe? A dor do outro dói muito em mim. Seria muito mais fácil minha vida se não doesse, mas dói. Eu não aguento injustiça. Então, assim, eu fico com muita raiva. Mas como eu vou lá. A saúde mental da Andréia Werner? A minha saúde mental... Quando vai para Vinhedo, uma região tão linda que eu não conheci recentemente. Eu brinco que a minha saúde mental é um mistério, né? Porque faz mais de 10 anos que eu acolho mães e, assim, só recentemente que eu tenho uma equipe para me ajudar com as mensagens que eu recebo nas minhas redes e tudo, mas... Durante mais de 10 anos fui eu mesma, olhando as minhas mensagens e eu recebo de tudo, de mães falando que vão se matar junto com o filho. É muito pesado, é muito pesado. Tanto que a pessoa que começou a me ajudar nas eleições, olhando meus inbox, ela falou assim, Andréia, eu vou ter que levar para minha psicóloga algumas coisas que eu estou recebendo aqui, porque tá pesado. E o rapaz que começou a cuidar do meu inbox logo no início do gabinete, ele tinha crises de choro. Então, eu brinco mesmo que a minha saúde mental é um mistério, porque já são muitos anos ouvindo histórias muito pesadas, mas eu acho que, ao mesmo tempo, foi isso que me impulsionou e que me fez chegar aqui. É assim, não dá para ficar ouvindo essas histórias e pensar que lá no poder não tem ninguém fazendo nada. Se não tem ninguém fazendo nada, eu vou ter que ir para lá. Eu vou ter que chegar lá. Mas e você? Como é que você se diverte? Como é que você relaxa com a família? E com um lindo Theo? Fim de semana eu tento desligar, vejo maratono séries na TV, fico com meus cachorros, eu amo meus cachorros. Sabe quando você afunda no sofá e não quer sair por nada? Eu faço isso nos fins de semana, assim, Coloca o pijama até mais bonitinho. Eu tento não atender telefones, pessoa manda mensagem, eu sei que é sobre trabalho ou que é coisa pesada, eu falo assim, a gente pode falar na segunda-feira, dá para segurar até segunda-feira? Eu tenho feito isso, para tentar guardar os meus fins de semana, para que seja um espacinho para que eu possa desligar e cuidar um pouquinho da saúde mental. Para dar uma resetada. Sim, é importante para que a gente sobreviva, né? Você faz terapia? Eu tô Desculpa com a terapia tratá-la até por você. Não, eu tô com a terapia atrasada porque tá faltando tempo mesmo. E nem online não tem feito. Nem online eu não tenho feito. Eu vou voltar, vou voltar a malhar. Não, malhar eu malho, pior que malhar eu malho. 3 vezes por semana, religiosamente, eu malho, mas a terapia mesmo eu não tenho conseguido, mas eu pretendo voltar. Porque é pesado. É pancada. E é pesado também lidar com a frustração de que eu não vou conseguir resolver o problema de todo mundo. Eu sei que é ridículo falar isso, porque ninguém vai conseguir resolver o problema de todo mundo. Mas é uma coisa que eu tenho, porque eu tenho esse senso de injustiça muito grande. Assim, eu fico muito indignada com injustiça, então eu sofro muito com o problema dos outros e é um sofrimento para mim saber que eu não vou resolver o problema de todo mundo. Eu sei, parece ridículo, mas eu sofro por causa disso. Então eu preciso elaborar isso, sabe? Seu marido faz o quê? Meu marido trabalha com marketing. Então aí administrador, já é mais relaxado, já. Mais
ou menos. Pai de autista, né? É o que eu falo. Em família de autista não tem um neurotípico. É impressionante. Pé de jaca não dá manga ou vice-versa, né? E em relação à questão de cozinha, você gosta de cozinhar? Como é que é essa? Lá em casa quem cozinha é meu marido. É tudo atípico na minha casa. Meu marido não me abandonou, ele é super parceiro, quem cozinha lá é ele. Mas também nunca prometi nada, tá? Quando a gente casou, eu nunca falei que eu cozinhava, nada dessas coisas. É ele que cozinha e cozinha muito bem, e ele gosta, é meio terapêutico para ele. A gente é uma família meio atípica mesmo. Super pai. Você é jornalista, já trabalhou como jornalista? Já exerceu a profissão? Nunca. Por quê? Porque foi tudo muito acidental, coisas do destino, quem acredita em Deus, ou enfim, foi muito... Eu me formei no final de 2000 e eu estava muito perdida porque eu queria muito trabalhar em TV, que era a única coisa que eu gostava. Eu fiz um estágio durante a faculdade na TV. Lá na TV universitária, que era um canal a cabo lá em Belo Horizonte. Eu gostei muito, mas eu sabia que TV lá em Minas não funciona você deixando o seu currículo na porta da Globo, né? Você precisa de uma indicação. E eu não tinha. Então aquilo começou a me dar uma depressão, que eu falei, eu não vou conseguir trabalhar na área. E aí um dia eu achei um jornal jogado no chão, eu juro por Deus, foi um jornal jogado no chão, escrito assim num cantinho. Abertas inscrições para trainee da Gessilever. Chamava Gessilever ainda naquela época, Unilever. Aí eu olhei e falei... Palmolive, né? Não, essa aí é a Procter. A Unilever é do Omo, Tá. Dove, né? Aí eu olhei aquilo e falei, não tem nada a perder, não. Vou me inscrever nesse negócio aí. E eu me inscrevi. E eu passei. E era, sei lá, 20 mil inscritos no Brasil. Lá em Belo Horizonte mesmo. Eu me inscrevi em BH, mas as dinâmicas de grupo... A primeira foi lá, mas as primeiras foram lá, mas depois a última foi em São Paulo, sabe? E de 20 mil inscritos passaram 33 pessoas do Brasil e eu fui uma dessas pessoas. E aí eu vim para São Paulo em janeiro de 2001 para trabalhar na área de marketing na Unilever. Então acaba que eu nunca trabalhei na área do jornalismo mesmo, depois de formada. E aí começou no marketing? Eu fiquei na área de conhecimento do consumidor, inteligência de mercado, coisas que são interessantes porque eu sempre trabalhei com observar pessoas, né? Observar o comportamento, o que aquela consumidora vai querer. Às vezes eu fazia um grupo de marketing, grupo de pesquisa de mercado, porque eu sabia qual sabonete que cada consumidor usava. Só de olhar a roupa, o jeitão dela, assim, marketing é uma coisa interessantíssima, né? Mas aí depois do diagnóstico do Theo eu acabei parando de trabalhar para poder levar ele para as terapias e tudo, porque tinha muita terapia todo dia e ficou meio inviável. Quem que ia levar? Não tinha muito jeito, né? Acabei virando a mãe turista. E aí depois disso, para chegar até a política, como é que foi? Aí eu comecei um blog em janeiro de 2012 para ocupar a cabeça, que eu dei o nome de Lagarta Vira Pupa, que era uma musiquinha do Cocoricó que ele gostava, e comecei a falar de maternidade atípica e de autismo ali. E não tinha nada praticamente na internet na época, então todas as mães me acharam. Todas as mães que davam um Google caía ali. Então aquilo cresceu muito rápido, muito rápido. Aí eu fiz o YouTube, eu fiz o Facebook, fiz todas as redes. Tudo que eu aprendia com os médicos e terapeutas eu comecei a passar de informação ali, comecei a acolher. Aí eu comecei a saber da realidade das outras mães, porque eu sou uma pessoa privilegiada. Aí eu comecei a entender como é que era o SUS. Aí daí para virar ativista foi um pulinho, porque no momento em que eu rompi as minhas bolhas e eu conhecia a realidade do resto das pessoas, que é a maioria da população inclusive, e aí eu entendi que sem política pública, sem política não tem o remédio de alto custo no SUS, não tem a inclusão escolar, não tem... Aí a minha politização veio dessa experiência, né? E não pelo contato que você tenha tido ou em família, um contato de políticos na família, de veia política. Nem tinha, não tem ninguém político na minha família, não sou ninguém, zero. Então, assim, eu considero até muito bacana eu ter chegado aqui por mérito muito próprio, porque não sou filha de político, não sou mulher de político, não sou nada disso. Então, assim, foi muito, muito difícil e suado chegar aqui, porque a gente sabe que o sistema é feito para perpetuar quem já está no poder, né? Ou para facilitar isso. Então foi muito difícil chegar aqui, mas eu fico muito feliz de ter chegado, porque a confiança e a devolução que eu estou tendo das pessoas, eu leio tantas vezes por dia, é o primeiro voto meu que eu vejo que valeu a pena, é a primeira vez que eu estou feliz de ter feito a família inteira votar numa pessoa, eu leio isso o dia inteiro, e isso me dá uma alegria, porque isso também ajuda as pessoas a se politizarem, elas verem o valor do voto delas. A cobrar.
E aí elas vão pensar também, quem que foi o cara que eu votei nela para estadual? Estou muito feliz, mas quem foi a pessoa que eu votei para federal? Quem foi a pessoa que eu votei para senador? Então isso ajuda a politizar as pessoas no geral também, sabe? Então eu espero que isso sirva também para acordar todo mundo com relação às outras pessoas em quem elas votaram. A senhora deputada gostaria de nominar membros aqui do parlamento que a receberam e passaram a apoiá-la? O deputado Gilmaci é um, que desde o início me falou que estava muito sensibilizado pela causa do autismo, das doenças raras. Aqui é assim, da direita à esquerda eu fui muito bem recebido. Tomé Abduch já veio várias vezes falar para mim que tem muita ligação com a causa das doenças raras, quer conversar comigo a respeito. Capitão Telhada já veio falar comigo sobre isso também, e ele tem uma visão muito interessante sobre pessoas da polícia militar que são afastadas porque viram pessoas com deficiência, por causa de confronto, perde uma perna, leva um tiro. Ele tem umas propostas muito interessantes nesse sentido. Enfim, são muitos parceiros aqui. Guilherme Cortes é um super parceiro, então é uma causa muito suprapartidária, né? Você vê que todo mundo apoia, assim, ninguém vai votar não num projeto que vai favorecer pessoas com deficiência, isso é muito bom. E dentro da comissão, o que mais que a senhora pensa? Quais as outras diretrizes? A gente falou dessa audiência pública agora da suspensão, do corte maciço das empresas de saúde, as pessoas que têm doenças raras, que dão despesas, que custam as companhias, mas quais as outras frentes que a senhora tem para a comissão? A gente está com alguns projetos de lei já que eu distribuí relatoria para a gente votar lá. Então, eu tenho que dar uma olhada na lista de projetos, porque todos os projetos que estavam tramitando em outras comissões, de educação, de saúde, que tem a ver, vieram para a gente. Então, eu distribuí as relatorias, eu tenho que ver quantos que a gente já tem aí disponíveis para que sejam votados. Eu gostaria de convocar uns presidentes de planos de saúde também. E eu quero ver a viabilidade da gente fazer umas viagens para visitar alguns centros de excelência. Eu tive essa ideia conversando com o deputado Rafael Saraiva, que é outro parceiro. E eu preciso ver se existe essa possibilidade, essa viabilidade, porque encontrei com a Nay Barbalho, lá em Brasília, na terça. Ela é do Pará e ela é uma grande ativista lá, é vereadora, e ela me falou dos centros de autismo que tem lá e tudo, e é uma coisa que eu gostaria de visitar, se fosse possível, com a comissão. Então é uma coisa que eu quero ver a viabilidade. Conte com a cobertura da TV Alesp nessas visitas, porque certamente... Eu preciso ver a viabilidade, sim, mas algumas certamente ideias. Deve ser muito interessante, né? Mostrar o que é feito pelo Brasil e pelo mundo afora nesse sentido. Que a propaganda dela foi maravilhosa, então eu quero ir lá conhecer e ver como é que tá. Quer ir lá conhecer e ver como é que tá. Então, e mais alguma coisa que a senhora se recorde, que a senhora gostaria de pontuar sobre a comissão? Não, atualmente os projetos mais urgentes são esses mesmo, porque a gente está com essa questão muito urgente dos planos de saúde e eu quero martelar bastante nisso para ver se a gente sai desse dia da marmota, né, que eu brinco. Não só em São Paulo, mas a nível Brasil. Inclusive eu preciso de parceiros em outros estados, porque isso não é uma questão só do estado de São Paulo, né? Então as pessoas precisam acordar. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Né? A gente precisa de outros deputados em outros lugares que acordem e que peguem essa bandeira aí e que dê um jeito na vida também, né? E através das suas redes sociais, a senhora consegue, e até a sua equipe deve ter como avaliar isso, de perceber que um maior número de seguidores de outros estados começam a tomar conhecimento da sua causa, da sua luta e começam a engajar ainda mais? Sim, tem. A maior parte dos meus seguidores é de São Paulo, mas é bem pulverizado, assim, o resto é bem misturado, até porque quando eu comecei falando sobre um assunto que não é regional, né? E é até interessante isso, porque aqui na Alesp mesmo tem essa coisa de deputados regionais, né? Sim. Cada um é de uma cidade, cada um é de uma região, tudo. E aí, quando eu cheguei aqui, qualquer deputado ou deputada que vinha me cumprimentar falava, de onde você é? E eu falava, meu Deus, longa história. Porque eu sou mineira, morei em São Paulo, agora estou em Vinhedo, morei fora do país, mas enfim, não é esse o ponto. Eu sou, vamos resumir, de São Paulo. A maior parte do tempo, nos últimos anos, eu estou aqui. Mas eu sou de uma causa, eu não sou de uma região. Tanto que eu fui muito votada no estado inteiro. Dos 90 mil votos, eu tive 38 mil na capital e o resto pulverizado no estado inteiro. Né? Então, eu sou bem recebida em qualquer lugar que eu vou no estado e isso é muito bom. E acontece no resto do Brasil. Tanto que teve uma confusão muito interessante quando eu me candidatei a deputada federal em 2018. Porque as pessoas não sabem. Elas acham que o federal é assim, você pode votar no cara de Minas Gerais porque ele é candidato a federal. Então,
No dia da eleição, em 2018, eu recebi a mensagem assim no meu inbox: Andréia, fraude! Aí eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Aí a pessoa falava, digitei seu número na urna e apareceu o candidato inexistente. Aí eu falava, onde você mora? Pernambuco! Eu falava, gente, mas você não vai conseguir votar em mim. Mas você é candidata federal! Mas não, é pelo meu estado, mas não pelo cada seu. estado tem os seus candidatos a federal. E eu vejo muito nos meus comentários as pessoas falando, estou doida para você se candidatar a federal para eu poder votar em você. E aí eu vou olhar, a pessoa mora no Piauí, a pessoa mora em Minas Gerais, e eu fico sem graça de ir lá e falar, então. Então, né? Não vai dar. Eu fico com dó, eu fico meio sem graça de falar, mas tem, esse desconhecimento é enorme, enorme. Grande parte das pessoas não sabe. Inclusive, muitas pessoas que eu falo que eu sou deputada estadual falam, boa sorte lá em Brasília. Aí eu falo, não é em Brasília. Mas onde você trabalha? Na Assembleia Legislativa. Independente da... como que eu posso... Independente do nível educacional da pessoa? Independente. Eu peguei uma pessoa, um dia eu fui no dentista, assim. E aí eu falei, ele perguntou, porque eu cheguei muito maquiada, eu saí do trabalho, fui lá, aí eu falei com ele, desculpa que eu tô maquiada, que eu vim do trabalho. Aí ele falou, você trabalha com o quê? Aí eu falei, eu sou deputada estadual. Ah, é? Você trabalha lá em Brasília? Falei, não, eu trabalho na Assembleia Legislativa, ali na frente do Ibirapuera. Então, assim, as pessoas de fato não sabem, tem um desconhecimento político, por isso que eu sou a favor de educação política nas escolas. E desculpa, gente, antes que alguém fale, doutrinação. Não, não é. É assim, as crianças já têm que saber o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, o que é o TCU, o TCE, a PGR. É o prefeito, o governador, o Sim, presidente. É isso. As pessoas têm que saber isso, desde pequenininhas, porque aí elas vão saber, inclusive, fiscalizar melhor, né? Você acha que a palavra-chave para tudo é a fiscalização? Nossa, a gente estaria muito melhor como país se todo mundo que vota fiscalizasse em quem votou. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ou voltando na sigla inicial que a gente começou aqui, na ANS, na agência, na fiscalização. Esse negócio de indicação política é muito difícil, né, no nosso país, porque isso independe de se o governo era de direita, de esquerda. Todo mundo fica dependendo de alguém, deve favor para alguém, né? Então, assim, indicação política é isso. A pessoa às vezes está no cargo não pela competência, mas porque alguém importante para quem gente deve favor indicou para estar ali. Então, para você tirar aquela pessoa dali depende muito mais de uma conjunção política de fatores do que de ter materialidade de que aquela pessoa prevaricou, qualquer coisa assim. Então, é muito delicado, de verdade. Qual a chance de você conseguir, de uma forma rápida, solucionar essa questão dos planos de saúde? Rápida, eu acho nula. Eu acho muito difícil a gente conseguir resolver de forma rápida. Por isso que, inclusive, a gente tem falado com as pessoas que procurem a defensoria ou procurem um advogado particular para conseguirem a sua liminar. Porque eu não sei quando que vai ter o resultado do inquérito do Ministério Público. E quanto tempo a criança ou adolescente vai ficar sem tratamento? Quem está em tratamento oncológico não pode esperar o inquérito do Ministério Público. Né? Então, assim, a gente precisa que as pessoas procurem um advogado, mandem para a gente a denúncia, o e-mail é denuncia@andreawerner.com.br e procurem um advogado ou a defensoria para conseguirem essa agilidade de ter uma liminar para voltar ao plano de saúde, porque isso é ilegal. Elas vão conseguir, se elas judicializarem. O problema é que os planos de saúde sabem do grande problema de acesso à justiça que a gente tem no nosso país. Que é, para você ter acesso à defensoria, você tem que ganhar muito pouco. Acho que é 4 salários mínimos de máximo, né, da família. E tem uma faixa de pessoas, que é a maior faixa da população, na verdade, que se bobear não ganha pouco o suficiente para ter acesso à defensoria, mas também não tem dinheiro para pagar um advogado particular. Então, eles sabem que de 10 pessoas que eles cortarem o plano de saúde, no máximo 3 vão judicializar, talvez, 2. E olhe lá. Então, eles saem no lucro. Eles sabem que eles saem no lucro. A Defensoria Pública que funciona aqui na Alesp, de alguma forma, lhe auxilia? Eu, de vez em quando, encaminho pessoas para lá. Tem problemas que eu sei que são para a Defensoria, que não são para o meu gabinete. Mas que, às vezes, acaba esbarrando nessa questão monetária. Não é nem questão monetária. Às vezes eu percebo que a pessoa é o público da Defensoria.
Ela vai no meu gabinete e fala, o meu filho está sem tratamento, está sem isso, está sem aquilo, pessoas no total abandono. E eu olho, eu falo, você precisa ir na defensoria. E você tem algum feedback depois? Às Da vezes defensoria? Da defensoria, não tem pessoalmente. Mas as pessoas, às vezes, mandam feedback depois. Porque são pessoas que, às vezes, procurando a defensoria processa o município e consegue as terapias, consegue uma internação para um adolescente, alguma coisa assim. Então, tem muita gente que eu direciono direto para a defensoria. Agora, uma pergunta. Não existe um exame, uma análise clínica, não existe um exame químico, de análises químicas, para estar constatando, por exemplo, o transtorno do espectro autista. Como que ele é definido e prescrito por um médico? É observação. Né, a observação do comportamento da criança. Tem algumas escalas diagnósticas que às vezes são usadas para ajudar nessa avaliação, né? Para dar mais robustez. Às vezes o médico pede uma avaliação neuropsicológica, mas o diagnóstico mesmo ele é clínico, ele é por observação. E por que cresceu tanto o número de crianças com TEA aí na última década? Porque cresceu o diagnóstico, porque antes não tinha diagnóstico. Tinha. Autista, antigamente, só tinha diagnóstico de retardo mental, que é uma nomenclatura que a gente nem usa mais hoje em dia. A gente fala deficiência intelectual. Às vezes era diagnosticado como esquizofrenia. Às vezes era diagnosticado como bipolaridade. Mulher, então, as mulheres têm uma questão que elas disfarçam melhor os sintomas, elas passam a vida inteira mascarando, elas copiam as coleguinhas, e aí durante a adolescência vem a transtorno de ansiedade generalizado, a depressão, tudo aquilo, porque esse mascaramento tem um custo. É, né? O público feminino ou masculino que tem mais autismo? É mais masculino, mas veja bem, quando o meu filho foi diagnosticado, em 2010, se falava em 5 meninos para cada menina. Hoje em dia já se fala em 3 meninos para cada menina. Tem um subdiagnóstico muito grande no meio das meninas, justamente por essa característica feminina de imitar, de conseguir mascarar melhor os sintomas. Meninas, principalmente grau 1 de suporte, que é o que a gente fala que é leve, com altas habilidades, desde muito cedinho elas aprendem a copiar os comportamentos das coleguinhas, copiar o jeito de falar, copiar o jeito de interagir, vão mascarando e vão passando, mas o custo psicológico disso é muito grande. Hoje em dia, depois de muitos estudos, já se tem mais ferramentas para se identificar autismo em mulheres, para se identificar autismo grau 1 em homens que já fizeram faculdade, já casaram e que até, 10 anos atrás, se fossem no médico, ia falar, imagina, você casou, você fez faculdade. É verdade que tem muito pai ou mãe de família que descobre que também tem autismo depois que é constatado no filho? É a coisa mais normal que tem. Porque é muito genético. Sim, é muito genético. Teve uma pesquisa da JAMA, que é uma revista muito famosa de psiquiatria, de 2019, que mostra que até 99% dos casos de autismo são genéticos e 81% são herdáveis. Quer dizer, não é que o pai e a mãe são autistas, mas assim, os genes vieram dali, então pode ser um TDAH, pode ser, mas assim, é muito comum que seja autista também. É genético. Pode ser uma mutação que surgiu nova, ou pode ser a mutação que foi recebida, ou os genes que foram recebidos, porque é poligênico, na verdade, não tem o gene do autismo. E o mesmo casal que tem um filho autista pode ter mais? Sim, se você teve um, a chance que você tenha mais é maior. Eu conheço gente que tem 3. No meu gabinete, a minha chefe jurídica, ela tem trigêmeos autistas. E ela é uma mulher autista. Então, assim, é muito comum porque é genético. Então, geralmente, se você descobre que o filho vai dar uma olhadinha em você, no seu marido, alguma coisa ali você vai achar. E no caso de quando uma família tem 2 ou 3 filhos, eles são de um mesmo nível ou isso também depende? Variado. Eu tenho uma amiga que tem um de cada idade e cada um de um jeito. E há necessidade de terapia, de acompanhamento ou de eterno? Sim. Porque o que a gente fala para uma melhor qualidade de vida. Sim, cada grau de suporte de autismo tem as suas necessidades, né? O grau 3 vai precisar de mais necessidade para atividades da vida diária, para ter um pouquinho mais de autonomia, com questões sensoriais. Quando a gente fala de grau 1, que é o que chama de leve, que é o que passa como pessoas que não têm nada, né? Essas pessoas costumam ter muito depressão. O índice de suicídio no meio de autista grau 1 é absurdo, é muito alto, porque são as pessoas justamente que sabem que são diferentes,
que percebem desde cedo que são diferentes, que são excluídas, que têm dificuldade de interagir, que têm dificuldade de arrumar um namorado, aquela coisa. Então, aquilo para gerar uma depressão e piorar o quadro de saúde mental é complicado. Então, geralmente você trata... Eu tenho uma psicóloga que fala comigo que quando você pega a criança autista, você diagnostica uma criança pequena, você está tratando e você está dando as intervenções pensando no futuro dela. Quando você pega um autista adulto e você diagnostica ele adulto, você está tratando o passado. É todas as chagas, as feridas de uma vida inteira sem diagnóstico, em que aquela pessoa achou que ela era quebrada, que ela era defeituosa, que ela era preguiçosa, que ela era burra, que ela era um monte de coisa, e que, na verdade, ela era autista. Então, são coisas que você tem que tratar, que surgiram, muitas comorbidades que a gente fala, devido a uma vida inteira de autismo não diagnosticado. Aí surge transtorno de ansiedade generalizada, toque, transtorno para dormir, do sono, um monte de coisa. Consegue-se constatar se o adulto que foi descoberto autista já de uma forma muito adulta, se ele teve uma chance ou teve uma predisposição a um vício com droga, com álcool? Sim, isso é muito comum. Tanto para TDAH quanto para autismo. Por causa da questão da dopamina no cérebro. Então, assim, tem as questões químicas do cérebro, né? Então, favorece muitas outras situações. É por isso que essa psicóloga falou, né? Que é tudo... Quando você pega um adulto, você está tratando o que veio da infância até ali. A meada, né? Ao contrário, né? O fio da meada. Então, por isso que as pessoas falam, mas eu acho que eu sou autista e eu já tenho mais de 40 anos, mas você acha que vale a pena ir atrás do diagnóstico? Acho, sim. Acho. Porque é autoconhecimento, é auto-perdão. Você se perdoar, você entender que quando você era aquela pessoa que você se achava esquisito na adolescência, que você falou coisas no impulso e que as pessoas se afastavam. Não, é porque seu cérebro é diferente, não é porque você é burro, não é isso, você é autista. Então, é um processo de autoconhecimento que é muito precioso, sabe? De você se entender, de você se aceitar, é muito rico isso. Como a audiência do podcast é rotativa, seja pela TV Alesp ou mesmo no Spotify e no YouTube, quais são os sintomas que os pais devem começar a desconfiar, ficar no pé dos médicos, a procurar outros médicos no que diz respeito? Que tipo de retorno que a criança deve estar dando, o bebê que não dá, que pode ser aí um sintoma? Criança de 1 aninho, ela tem que olhar quando você chama ela pelo nome. Ela tem que olhar quando você chama pelo nome. Ela já tem que estar falando palavrinhas soltas, com intenção comunicativa. Água. Mamã, papá, água. Não é... Meu filho cantava frases. Do cocoricó. A galinha lá do... Mas ele não me chamava mamãe. Então tem que ser falar com intenção comunicativa. Pelo menos uma palavrinha solta. Ele tem que apontar para o que ele quer. Ele tem que compartilhar, que é aquela coisa que o bebê vê um negócio interessante, a primeira coisa que ele faz, ele olhou, ele olha para a mãe. Ou ele traz um negócio que ele gostou para você. Essa coisa do bebê que se isola com um negócio, um objeto que ele gostou e ele esquece que tem adultos em volta e fica ali. Criança neurotípica é um ser social. O brinquedo vai ter interesse para ele com a interação dos adultos. Você vai ver que você pode dar um brinquedo, a boneca, ela achou linda. Ela vai querer mostrar para o adulto, ela quer que o adulto pega, ela vai querer que o adulto dá comidinha na boquinha da criança. Sim. Ela não vai querer ficar isolada com aquele brinquedo, só ela. É um ser social. Você entra no elevador, tem um bebê no colo de uma mãe. Repara como que ele sai mapeando o rosto de todo mundo. Ele faz tum. É assim. Então é muito diferente. Quando a gente aprende... É muito diferente. A questão da evolução motora também, não é? Que você tinha falado? Tem atrasos motores. A gente tem que ficar de olho, tem que sentar no tempo certo, tem que engatinhar, tem que andar no tempo certo. Porque muitos autistas têm atraso motor. Meu filho não teve, mas muitos autistas têm. Bebê mais molinho. Tem autista que desde que nasceu já apresenta sinais do tipo dificuldade de contato visual na hora da amamentação. Tá mamando em você e tá olhando pra parede. Né? Então, assim, bebê que só dorme, não gosta de colo. Eu tenho uma amiga que falava, o meu bebê parecia que ele não gostou de nascer. Pegava, ele berrava. Ele não gostava de colo. Por questões sensoriais. Né? Então, assim, tem algumas características, mas o mais importante é
Cuidado com pediatras. Pediatras não estão preparados, no geral, para identificar transtornos do neurodesenvolvimento. Então, esse papo de que cada criança tem seu tempo, espera, na hora que ele entrar para a escola, não espere. Se você suspeita, leve num neuropediatra ou num psiquiatra infantil que tenha experiência em autismo ou transtorno do neurodesenvolvimento para tirar essa dúvida. Por quê? Você tá com atraso de fala. Ai, minha sobrinha tem 2 anos e tem quase 2 anos e não fala nada. Criança de 2 anos já tem que estar juntando 2 palavrinhas. Qual que é o problema de você botar numa fono? Vai fazer mal? Não. Bota na fono. Leva numa terapeuta ocupacional. Mal não vai fazer. Esse negócio de espera é o maior mal que você pode fazer para a criança, porque até os 3 anos é a maior janela de desenvolvimento que a criança tem, do cérebro. Então você consegue agir ali, ó, para conseguir fazer conexões neuronais que não estão se formando naturalmente, que é o que acontece com a criança típica, que algumas conexões vão naturais, para o autista tem que ser aquilo, ó, na base de muita repetição. Se você intervir a tempo, você consegue reverter alguns processos. Se você ficar esperando, aí você não consegue mais correr atrás do prejuízo da forma como você conseguiria com uma intervenção precoce até os 3 anos de idade. Gostaria que você deixasse uma dica de livro, de filme e que repetisse novamente o seu e-mail, seu Instagram. Nossa, que difícil. Mas tem que ser de autismo? Não, sobre o que você quiser. Você, desculpa, deputada, não abri deputada, mas... Tá bom, querida então, Andréia. livro... deixa eu pensar. Eu estou terminando de ler a Elite do Atraso. Gente, não me matem. A Elite do Atraso. Muito interessante para explicar essa estrutura social brasileira, Casa Grande Senzala, e como que é difícil a gente sair dessa estrutura aqui no Brasil. Filme. Eu tenho um favorito de todos os tempos, né? E que não dá para fugir do autismo, é Forrest Gump. Porque depois a gente descobre que o Forrest Gump era autista, no final das contas, né? E eu amo muito Forrest Gump, então, enfim. O que mais? E uma música? Nossa Senhora. Ou um artista? Mas eu sou muito eclética. Se você pegar as minhas listas do Spotify, tem de Backstreet Boys até AC/DC. Jazz, clássico? Tem música clássica, eu adoro Suite Bergamaschi, tem, sabe, Debussy, Mozart. Tem um concerto para flauta e harpa do Mozart que eu amo e que eu botava pro Theo dormir quando ele era pequenininho. Então, tem de tudo. Eu sou uma pessoa... E faz parte do TDAH, né? Eu sou uma pessoa que gosta de coisas completamente opostas uma da outra, assim, eu gosto de muita coisa nada a ver. O endereço do seu Instagram e o seu e-mail, que você diz que recebe denúncias ou recebe pedidos. O e-mail é denúncia, sem acento no U, denúncia@andreawerner, com w.com.br. As minhas redes todas são Andrea Werner. Se você digitar, às vezes tem umas que tem um underline no final, mas se você digitar Andrea W, já vai aparecer, vai com fé. Digita Andrea W no Instagram que você já me acha. Deputada, muito obrigada pela sua participação. Esperamos a senhora agora numa próxima visita, logo após alguma próxima audiência pública ou reunião da comissão. As portas estão sempre abertas. Muito obrigada, voltarei. Então tá bom. Hoje conversamos com a Andrea Werner, deputada Andrea Werner, aqui no podcast Alesp Você. Temos trabalhos técnicos de toda uma equipe, Carol Matias, Vinícius Gonçalves, Sibelius Toledo e Renan Matias. Fique sempre com a gente.